E falando em mulher, como eu falei, né, o mês de março, nós temos o Dia Internacional da Mulher. Por que temos esse dia? Como ele surgiu? Então, assim, para você entender e ter um pouquinho de esclarecimento também pelos seus direitos, pelo aquilo que nós lutamos, a minha convidada ela é muito especial. Ela é uma jovem advogada que não só ministra aula, né, de criminalista na área de advocacia, como também tem uma luta, um projeto muito bacana. Ela é do Maranhão, que é a Kênia, que vai falar um pouquinho conosco, tá, sobre o Dia Internacional da Mulher. Vamos lá? Oi Silvia, que prazer estar falando com você, participando do seu programa, nesse mês dedicado às mulheres, nesse mês em que a gente tem o Dia Internacional da Mulher, que a gente comemora no 8 de março, que é um dia importante, um dia para a gente celebrar, mas também um dia para a gente refletir sobre as conquistas femininas ao longo da história, né? E todas as dificuldades que as mulheres passaram para ter seus direitos de fato legitimados, comprovados, adquiridos e respeitados, né? Então eu fico muito feliz de poder contribuir com um pouquinho da pesquisa do meu trabalho, que é realizado em São Luís do Maranhão, na área de violência contra a mulher. Por quê? Porque das reflexões que nós fazemos no 8 de março, também está a reflexão da espécie de violência que as mulheres sofrem, e é uma violência bastante específica, que é o que a gente chama de violência de gênero. É a violência que tem como origem, como seu fundamento, o fato de serem mulheres. E essas violências, elas são cotidianamente, né, sofridas, e a sociedade por muitas vezes fechou os olhos para esse tipo de violência que as mulheres sofrem. Notadamente a violência doméstica e familiar. Por quê? Porque o ambiente doméstico e familiar era um ambiente que há pouco tempo atrás ninguém metia a colher, não é isso? Se dizia que em briga de marido e mulher ninguém metia a colher. E por isso a gente fazia vista grossa para esse tipo de violência. E o que a gente aprendeu com isso é que se a gente silenciar a violência doméstica e familiar, ela vai aumentar, ela vai crescer, e ela vai terminar no feminicídio. Então é isso que eu estudo. E hoje eu queria trazer para vocês e para o seu público essa reflexão. Enquanto os homens morrem na rua, vitimados pela violência urbana, que é um mal que nos assola, né? Hoje na contemporaneidade, é o mal que assola as grandes cidades, as mulheres, pelo contrário, morrem em sua maioria dentro das próprias casas, vitimadas em grande parte por seus parceiros íntimos. É o que nós chamamos de feminicídio. Dados da ONU Mulheres falam pra gente que cerca de 35% de todas as mortes de mulheres que acontecem no mundo são provocadas por parceiros íntimos dessas mulheres. Companheiros, maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, amantes, enfim, pessoas com quem essas mulheres tiveram um relacionamento íntimo, uma relação de afeto. Isso nos leva a pensar que há algo muito errado na forma em que nós vemos e que nós relacionamos, né, com as pessoas entre os gêneros. Homens e mulheres se relacionam de uma forma que tem gerado violência. O Brasil é um dos recordistas no feminicídio. Não por isso, nosso Código Penal trouxe algumas mudanças, né, entre elas o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio. Então, a morte de mulheres por razões de sexo feminino, que é o que diz a lei. O que é essa razão de sexo feminino? É a morte de mulheres em seus ambientes domésticos e familiares, provocados por seus parceiros íntimos, ou por seus familiares, ou pessoas que são assim consideradas familiares, ou por desprezo ao gênero feminino. Porque também é um outro desafio que as mulheres têm, é de serem vistas e de serem respeitadas independentemente de qualquer condição. Tem um ditado muito comum que diz: mulher no volante, perigo constante. Aparentemente, um tipo de afirmação como essa
é inofensiva. Mas se a gente olhar bem de perto, prestar atenção, afirmações como essa, repetidas cotidianamente, significam o quê? Significam que você não confia naquele ser, ou que você não acha que ele é tão qualificado para o trânsito. Mas por quê? Só pelo fato de ser mulher? Então esse tipo de reflexão a gente precisa fazer também, né? No mês de março, notadamente no 8 de março. Por quê? Porque as mulheres ainda são cotidianamente desafiadas a terem que provar o seu valor. E muitas delas são vítimas de homicídio por causa desse desprezo à condição feminina. Então nós temos aí o Código Penal, né, que trouxe essa tipificação especial ao crime de homicídio na legislação atual. Mas a legislação brasileira também não trabalha só com o feminicídio, né? Nós temos aí desde 2006 a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que é uma inovação na nossa legislação. Infelizmente ela veio muito tardiamente, né? Veio depois de uma condenação, né, do Brasil em organismos internacionais de proteção aos direitos humanos, por causa do caso da Maria da Penha, né, que é uma cearense que sofreu tentativas de homicídio por seu ex-companheiro, até ficar com um grave problema de saúde, que é uma situação conhecida. Então, por causa desse caso da Maria da Penha, o Brasil foi condenado, e após essa condenação, anos depois, após essa condenação, nós temos a lei chamada Lei Maria da Penha. E o que é essa Lei Maria da Penha? Ela visa dar um tratamento especial para os casos em que as mulheres são vítimas dessa violência específica que eu falei para vocês, essa violência de gênero, que é uma violência que acontece dentro das próprias casas ou dentro dos relacionamentos, sejam relacionamentos familiares ou sejam relações íntimas de afeto, que é o que a gente chama de ambiente doméstico e familiar. Então a Lei Maria da Penha traz uma série de proteções especiais para aquelas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Mas aí uma outra questão se apresenta e que é importante que a gente perceba. A violência mais comum e que a gente nota mais facilmente é a violência física. Acontece que a própria Lei Maria da Penha, ela traz outras formas de violência que talvez a gente não perceba e que muitas mulheres sofrem cotidianamente, como a violência psicológica, né? Como a violência econômica, como a violência moral, que são formas de violência que são discretas, né? Estão naquelas ofensas cotidianas, estão naquelas humilhações cotidianas, estão naquele companheiro que não deixa a mulher comprar o que quer, que fica com os cartões de crédito, que faz dívidas no nome da esposa ou da companheira. Isso também é preciso que se perceba que é violência. Como aquele relacionamento abusivo em que há o controle demasiado sobre o comportamento da mulher. Basta que você, por exemplo, complete a frase: mulher minha não usa roupa curta, mulher minha não usa batom vermelho, mulher minha não corta o cabelo. Então essa relação de propriedade, né, é algo abusivo e também é encarado como uma forma de violência. Então é preciso que a gente desperte, né, para esses sinais que parecem normais, mas que na verdade escondem uma forma de controle do comportamento feminino. Uma outra forma de violência que tem se tornado bastante comum é a exposição dos vídeos íntimos, né, que é o que a gente chama de pornografia da vingança. Então, no relacionamento afetivo, as mulheres, no exercício da sua liberdade sexual, enviam vídeos, enviam fotos para os seus parceiros, e quando esse relacionamento termina, o parceiro, para se vingar, divulga essas fotos, divulga esses vídeos. Isso também está hoje criminalizado no Código Penal como uma forma de proteger os direitos humanos das mulheres, entre eles os seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, mais do que celebrar, e eu acho que a gente precisa celebrar todas as conquistas femininas, né, como o voto, por exemplo, como o alcance do mercado de trabalho, a gente também precisa refletir algumas conquistas que nós ainda precisamos ter e alguns desafios, como a superação
da violência de gênero, que é essa violência que acomete as mulheres. Então, nesse 8 de março e durante todo o mês de março, é preciso que a gente esteja atento, né? E estudar a violência contra a mulher é muito importante, justamente para a gente pensar sobre formas de combater isso. Porque o que já se sabe hoje é que a violência contra a mulher é uma violência cíclica, né? Ela vai acontecendo de forma cíclica e numa espiral crescente. Então, hoje é um insulto, e aí vem o perdão, a reconciliação, a lua de mel. Amanhã é um empurrão, e aí depois vem o perdão, a reconciliação, a lua de mel. Depois de amanhã é um tapa. E aí esses atos de violência, eles vão progredindo até culminarem naquele primeiro crime que a gente falou, que é o feminicídio. Então é preciso que a gente comece a perceber formas de cortar, né, esse ciclo, essa espiral crescente de violência. E uma das formas é o empoderamento feminino. Uma das formas é o alcance do mercado de trabalho, pelo estudo, as mulheres entenderem o que é um relacionamento abusivo, que a gente comece a falar com as amigas sobre isso, falar com as pessoas, falar que determinados comportamentos violentos e agressivos não devem ser tolerados, não são normais, que o ciúme abusivo é uma forma de violência e não deve ser tolerada, promovendo diálogo dentro das nossas casas, com os nossos filhos e com as nossas filhas. São formas que nós, enquanto sociedade, podemos colaborar, contribuir, para exterminar, erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. E nesse momento eu acho também muito importante que as mulheres que são vítimas de violência, aquela que acontece dentro das suas casas, ou por seus parentes, ou por seus familiares, pessoas que têm consanguinidade ou por laços socioafetivos, que passem por esse tipo de violência, passem por esse tipo de situação, entendam que elas não estão sozinhas e que a Lei Maria da Penha tem uma série de medidas protetivas que elas podem alcançar. Então, quem sofre algum tipo de violência pode sim procurar as delegacias especializadas, as delegacias das mulheres, nas cidades em que tem delegacia especializada. Nos lugares em que não tem delegacia especializada, podem se dirigir a qualquer delegacia e solicitar medidas protetivas de urgência, que aí a autoridade policial remete essa solicitação e rapidamente elas podem ser deferidas pelos juízes. Medidas como o afastamento dos agressores do lar, medidas como a permissão para que a mulher possa entrar em casa para tirar as suas coisas, medidas como casas de abrigo, para que a mulher e os seus filhos vítimas de violência possam ficar por um tempo enquanto estiverem sofrendo esse tipo de agressão e até ela cessar. Medidas como, por exemplo, o afastamento do agressor, para que ele fique que ele fique impedido de se aproximar da mulher ou de sua família, ou se aproximar de determinados lugares, ou frequentar determinados lugares. É importante que as mulheres saibam que a Lei Maria da Penha traz uma série de medidas de proteção, que essas mulheres não estão sozinhas. E além das entidades públicas, que nós podemos contar, a gente também, enquanto sociedade, deve acolher essa mulher vítima de violência, essa mulher vítima de qualquer tipo de agressão, parando de dizer que mulher gosta de apanhar. Porque, na verdade, muitas vezes, mulheres que estão ligadas a esse tipo de relação, sobretudo quando o agressor é uma pessoa com quem ela tem ou teve uma relação íntima de afeto, é preciso entender que a violência contra a mulher, nesse contexto da violência familiar, não é a mesma coisa daquela violência de uma briga de bar, por exemplo. Não é aquela violência de uma discussão no trânsito. É uma violência praticada por uma pessoa que essa mulher ama ou já amou ou tem uma história, ou muitas vezes é o pai dos seus filhos. Então a gente precisa tomar cuidado para que nós não sejamos preconceituosos, para que a gente veja e identifique esse tipo de violência, respeite
e acolha aquela vítima e a empodere para que ela consiga sair dessa relação de violência. Uma outra coisa que é importante dizer é que a Lei Maria da Penha, ela não abrange apenas casais heterossexuais, né? Casais homossexuais em que tem mulheres como vítimas também, tá? Estão abrangidos pela Lei Maria da Penha. Assim como também é importante esclarecer que não é só o marido, o companheiro, o namorado que pode ser autor de crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha. Pais, mães, irmãs, irmãos também podem ser agressores de mulheres dentro dessas relações domésticas e familiares. Então, Silvia, eu espero poder ter colaborado um pouco com você, com o seu programa, na medida da nossa pesquisa, que é na área do direito. Eu acho que eu esqueci de dizer, eu sou professora de Direito Penal e Processo Penal, e é uma satisfação. Espero que vocês tenham gostado e um grande beijo, parabéns pelo nosso mês e vamos aí juntas, como irmãs, com muita solidariedade, empoderar as mulheres e enfrentar todo tipo, toda forma de violência, preconceito e discriminação. Um beijo grande. Tchau. Bacana aí, né? Então, olha só, nós temos o nosso dia, nós temos que nos amar e nós temos que nos cuidar.